E aí, galera, eu fiz um podcast. E aí, pessoal, tudo jóia? Beleza com vocês? Tô bastante feliz para gravar esse vídeo, porque eu tô falando de um projeto novo que eu iniciei aqui no YouTube, que é um projeto de um podcast, né? Vocês já viram aí que estreou 3 episódios, né? Um com o Henri Miléo, outro com o Stândios Ferraz e outro com o Alan Eli. Você que ainda tá por fora, que ainda não viu o nosso material aqui no YouTube, convido você para conhecer, tá? Dá uma olhada lá, ouve o nosso podcast que eu acho que vai ser muito legal. É claro que eu ainda não sou um Podpah, né? Ainda não sou um Flow Podcast, mas a gente está trabalhando para pelo menos entregar um material de qualidade para vocês em formato de áudio. Me perguntaram, né? Falaram, Wilker, por que você não faz transmissão de vídeo, né? Ou grava as chamadas que você faz com o pessoal? Eu não faço, galera, porque eu tinha que escolher entre ter uma imagem ok, quase ruim, e um áudio legal, ou ter um áudio ruim e uma imagem legal. Então, para eu não ficar nesse meio termo aí, eu preferi optar por ter um áudio muito bom e fazer uma arte que fique ali na tela enquanto você está ouvindo o podcast. E aí, como que isso funciona? Eu faço uma chamada, eu ligo para o convidado, no caso, eu ligo pelo WhatsApp e faço uma conversa, gravo uma conversa ali com essa pessoa. Aí eu uso esse microfone aqui, o BM800, vocês veem que ele tem uma qualidade ok. E o segredo está no cabo, né? Eu mandei fazer um cabo especial para eu poder fazer o podcast, que é esse cabinho aqui, é um cabo normal, P2, para fone de ouvido. E aí a outra ponta dele, deixa eu tirar ele aqui para vocês verem. Aqui, ó, o cabinho é esse aqui, ó. Mandei fazer esse cabo. Aí, ó, uma ponta dele vai no celular e a outra ponta dele é uma saída P10, tá vendo, ó? Aí eu mandei fazer esse cabo aqui, o técnico de som que fez pra mim, o Júlio, o cara manda muito bem. E aí qual que é a pegada? Essa ponta aqui eu ligo um cabo P10 e esse cabo P10 vai lá pra mesa de som. Então eu tenho o áudio do convidado com qualidade, ó, tá até dando interferência aqui. Eu tenho o áudio do convidado saindo pelo celular com uma certa qualidade e o meu áudio também gravado pelo microfone com uma certa qualidade, né? Uma boa qualidade audível que dá para você ouvir tranquilamente. Aí você me fala, mas Wilker, não era muito mais fácil você ter feito um outro tipo de cabo ou usado um programa de computador, usado um software aí, como tem o aplicativo Spreaker lá do Android, né, que dá para você gravar podcast por lá. Você podia fazer uma chamada pelo... Tem um monte de softwares, um monte de programas aí que dá para você fazer. Mas eu não queria depender 100% da minha máquina, do meu computador para fazer. Eu não queria deixar ele fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, porque eu tenho certeza que ele, em algum momento, ele iria me decepcionar. Então o que eu fiz? Eu preferi usar ele só como um gravador. E outro macete também que eu usei, que eu esqueci de falar aqui desse cabinho. Por que eu usei esse cabinho de celular? Porque ele tem essas três faixas, né? De áudio, e de fone, estéreo e microfone. E também, pessoal, porque ele tem esse microfonezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse microfone, ó, que a gente usa para fazer chamadas. E é por aqui que os meus convidados me ouvem, entendeu? Eles me escutam e eu escuto eles jogando esse áudio lá na minha mesa de som. Então eu faço assim, eu entro em contato com o convidado, explico o projeto para ele, ó, tô fazendo um podcast sobre assuntos ligados à fotografia. Todo mundo que eu trouxe aqui no podcast, eu já acompanhava o trabalho deles aqui no YouTube. Então, foi fácil e foi difícil. Foi difícil porque eu tinha que as pessoas têm que entender o projeto, nem todo mundo me conhece ainda, com algumas exceções. E depois eu tinha que estudar o convidado, né? Entender o trabalho dele, conhecer o material. Eu faço, né, um texto para eu poder fazer uma introdução, tanto para as pessoas que vão assistir, até para mim mesmo ficar mais atento e não dar a bola fora, né? Falar coisas que tem a ver com o trabalho do convidado.
E esses convidados que eu trouxe aqui no podcast, o Henri Miléo mesmo tem 30 anos de fotojornalismo, que é um assunto que eu gosto muito. Eu gostaria muito que vocês assistissem, tá? O link vai ficar aqui na descrição e também o card vai aparecer aqui em cima. Outro cara que eu gosto muito, que eu consegui trazer para conversar aqui no podcast, é o Ronaldo do 35mm. O podcast que eu entrevistei, ele vai estar disponível a partir do dia 26 aqui no YouTube, né? Vai estrear num sábado ao meio-dia. Outro cara também que eu queria muito conversar era o Alan Eli, e eu também consegui trazer ele, o podcast com ele já está disponível, beleza? Já vou deixar o card aí também para você, acabando o vídeo, e ir lá ouvir, né, o nosso podcast. E aí a gente fala de tudo, né? No caso do Alan Eli, a gente falou muito sobre marketing de conteúdo, ele contou um pouco das dificuldades que ele passou por conta de toda essa paralisação e também porque ele acabou ficando doente, e a família dele também. Então ele passou um momento muito complicado, né, de saúde. E ali no podcast ele conta detalhes de como ele fez para se adequar a esse momento onde as festas pararam, né, os casamentos foram cancelados. E ele conseguiu dar a volta por cima aí, se reinventando e fazendo coisas muito importantes enquanto ele estava se readequando ao mercado de fotografia. E aí tudo isso é somado a muita experiência que ele passa pra gente no vídeo, e eu quero muito que você ouça esse podcast. Eu também gravei uma conversa muito legal com um artista plástico, né? O podcast com ele vai ao ar dia 19, no sábado ao meio-dia. Ele é pintor, o Pedro da Costa, e ele faz um trabalho incrível de pintura de cerimônias de casamento. Você vai casar, você contrata ele para fazer a pintura do seu casamento, né? Ele trabalha ali com um material importado, né? Ele tem todo uma técnica de pintura muito apurada, um cara que tem mais de 40 anos de experiência na sua área, e foi muito legal falar com ele sobre enquadramento, sobre profissionalismo, sobre a arte que ele trabalha, que ele desempenha. Então é um papo muito legal. O meu podcast ele tem muito conteúdo. A gente não vai lá ficar falando de bobagem, de besteira. A gente vai agregar mesmo para você que já é fotógrafo e quer ter um entretenimento de qualidade, e para você que é iniciante e precisa ouvir, né, esses caras experientes e contar as histórias deles e compartilhar com a gente tudo que eles aprenderam nessa carreira de fotografia. Então é muito importante que você ouça o meu podcast. Vai ficar os links aqui na descrição. No final do vídeo vai ficar o card lá para você clicar e já ir para a playlist do podcast. Eu estou convidando você a participar. Você que tem ideias de textos, ideias de pautas, tudo que você quiser contribuir para que a gente faça um trabalho melhor ainda, vai ser muito bem-vindo. Beleza, galera? Então eu estou esperando você lá no meu podcast. Vai ficar disponível aqui no YouTube. Estou planejando colocar em alguma plataforma aí, um Spotify, alguma coisa assim, só que é um processo um pouquinho complicado, eu ainda não estou entendendo bem como isso pode funcionar, mas eu já subi para uma plataforma, já subi para Anchor e tô vendo lá como é que isso vai ficar. E aí, se ficar legal, tudo certinho, eu deixo o link também para vocês ouvirem por lá. Beleza? Então, galera, um abraço para vocês. Vejo vocês lá no podcast. Tchau!